interatividade entre os candidatos e entre, claro, as pessoas que irão votar nos candidatos. Portanto, faz favor, tem a sua palavra. Muito bem. O que eu posso dizer do que tenho conversado com as pessoas que vou encontrando é uma grande abertura e uma grande sensibilidade ao projeto da gestão CDU que tem transformado a cidade e o concelho de Setúbal. Quando nós falamos de continuar este projeto, as pessoas dizem que estão connosco. E força, é este o sentimento que nós encontramos no contacto de proximidade que temos com as pessoas. Eu penso que este projeto e esta bandeira da CDU, da gestão CDU na Câmara Municipal, de transferência para as juntas de freguesia, tem sido, de facto, um projeto que ajuda muito a resolver pequenos problemas que as pessoas têm e que nós, muitas vezes, na Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal já é uma máquina pesada, temos muita dificuldade em resolver esses problemas. E esta descentralização, que tem vindo a ser crescente ano após ano, para as juntas de freguesia, tem ajudado a resolver mais de imediato, até com melhores resultados, os problemas que as pessoas sentem e, no fundo, ajudar as pessoas a viver melhor neste concelho, neste território. Por outro lado, nós também sentimos, porque contactamos também com os empresários, que têm projetos e que, infelizmente, por força da pandemia, alguns projetos têm ficado adiados, mas hoje aquilo que nós verificamos é que no Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal existem já um conjunto significativo de projetos que estão em fase final de aprovação e que eu tenho tido contactos com esses empresários, uns de Setúbal, outros fora de Setúbal, mas que, portanto, têm os seus projetos para investir aqui em Setúbal e que, da avaliação que eu fiz, é que nos próximos 18 meses nós podemos ter aqui um investimento no concelho de Setúbal na ordem dos 300 milhões de euros. Na área hospitalar, na área do turismo e da hotelaria, na área da logística, no comércio e na habitação. E são projetos que estão devidamente identificados e que, como eu já disse, no seu conjunto poderão estar no terreno nos próximos 18 meses. Ok. Isso vai fazer subir a oferta de emprego também. Não é? Portanto, Setúbal está na média, não é? Em termos de desemprego, mas com esses investimentos e esse trabalho que a Câmara tem feito junto às freguesias, como você disse, não é? Uma grande proximidade, vai-nos trazer também mais emprego para o nosso concelho. Naturalmente que essa é uma grande aposta que a CDU tem, porque também é outra bandeira, é de procurar fixar cada vez mais pessoas no território de Setúbal. Nós temos hoje, provavelmente, somos o único concelho da Península de Setúbal que tem um equilíbrio entre as pessoas que saem de Setúbal para ir trabalhar designadamente em Lisboa, mas que o número é muito equilibrado com o número de trabalhadores que vêm de outros concelhos, designadamente da Península, para trabalhar em Setúbal. Isto significa que Setúbal, deste ponto de vista, tem uma certa autonomia relativamente a Lisboa. E, portanto, isto é uma vantagem para Setúbal. E esses novos investimentos que estão previstos para Setúbal, naturalmente que vão ainda aumentar mais essa autonomia. E isso é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso concelho. Nós investimos
qualificamos o território. Um território qualificado é um território atrativo e por isso nós temos cada vez mais pessoas a visitar Setúbal e cada vez mais investidores a procurar, junto da Câmara Municipal, condições para poder fazer os seus investimentos. Ora, tudo isso, e para quem me conhece de si, tanto uma pessoa do Partido Ecologista aos Verdes, vai estar muito sensível ao aspecto também do ambiente, correto? Naturalmente, nós temos o Concelho de Setúbal, praticamente metade do território do Concelho de Setúbal fica envolvido em áreas classificadas, em áreas protegidas. E, portanto, nós, para além de termos um potencial de instalação industrial, que é bem conhecido e que tem de facto, investimentos muito significativos. Nós temos aqui das maiores empresas do país e até europeias, não é? Portanto, mas para além dessa área industrial, que é muito importante na criação do emprego e na manutenção do emprego, mas temos também esse outro potencial, essa riqueza, que é o património natural, o estuário do Sado, a Serra da Arrábida, do Parque Natural da Arrábida, e que é ligada pela Baía de Setúbal, considerada uma das mais belas baías do mundo. E estas três componentes são os ex-libris que nós temos em termos de atratividade também. Eles por si só são atrativos, é preciso que eles sejam protegidos. Isso é naturalmente uma bandeira que eu considero fundamental na relação com as várias entidades que têm jurisdição sobre estas áreas. E esse, naturalmente, que vai ser um caminho que nós vamos trilhar em conjunto, sempre na defesa deste património, mas procurando sempre que os setubalenses possam beneficiar, usufruir das vantagens de viver, de ter neste território essas áreas protegidas, essas áreas que são uma riqueza natural e, naturalmente, uma qualidade do ambiente como poucas. Depois também tenho visto que há uma série aí até há já quem falou numa ponte, não é? Ora, a minha opinião é esta, mas quero ouvir a sua. Vamos continuar a retirar viaturas da Arrábida sem necessidade para preservar, não é só o não ser necessário, é também por uma questão de segurança. Vamos continuar com esse trabalho que eu tenho considerado muito positivo? Naturalmente que nós sabemos e temos ouvido e lido alguns críticos, não é muitos, alguns críticos relativamente a essa decisão corajosa que a Câmara Municipal tomou de condicionar e controlar o acesso às praias da Arrábida através da única via que nós temos, a Estrada Nacional. E isso tem a ver com o facto de, ao longo de alguns anos, haver riscos de vida, não é, das próprias pessoas. E também risco para a serra, porque qualquer acidente, em plena época estival, qualquer acidente podia criar problemas também ao equilíbrio ecológico na Serra da Arrábida. Mas, sobretudo, a questão das vidas humanas, porque a partir de uma determinada hora, sobretudo nos fins de semana, os carros não circulavam nem para um lado nem para o outro. E, portanto, os veículos de emergência não podiam chegar às praias e, portanto, qualquer acidente podia ter consequências graves para a vida das pessoas. E, portanto, esta medida é uma medida extremamente necessária e, por isso, eu considero que foi uma decisão muito corajosa da parte do Executivo Municipal ao decidir isto. Agora, o que eu penso é que nós temos de encontrar alternativas também, outras alternativas, para que seja retirada a pressão daquela estrada nacional e, portanto, que possamos ali ter outro tipo de intervenções. E, nesse sentido, eu posso dizer que tenho tido contactos com várias empresas no sentido de encontrarmos alternativas ao acesso designadamente à Figueirinha e ao Portinho da Arrábida, no sentido de fazer o transporte por via marítima para ter acesso à Figueirinha e ao Portinho.
Mas também tenho estado em contacto com outros agentes, no sentido de nós garantirmos a ligação entre as duas margens, entre Setúbal e Troia, com preços mais acessíveis às pessoas. E o que eu gostava de dizer era que um objetivo da nossa candidatura era que no próximo mandato nós conseguíssemos fazer com que os setubalenses voltassem às praias da Troia. Esse é um objetivo que nós vamos perseguir e que não vai ser fácil, mas que há condições para que isso venha a acontecer. A Câmara Municipal estará muito empenhada em que isso venha a acontecer. Já agora, a propósito disto, eu quero dizer que a Câmara Municipal participa na área metropolitana de Lisboa neste grande projeto, grande e importante projeto do passe navegante, que permitiu que muitas famílias beneficiassem no rendimento familiar na ordem dos 200 e 300 euros, portanto, por agora ter com este valor que foi reduzido do passe social. E que também tem este outro projeto, que é a de avançar com novos transportes públicos a circular em toda a área metropolitana de Lisboa. A Câmara de Setúbal comparticipa anualmente com 2 milhões de euros como contributo para essa situação. E nós pensamos que também podemos ajudar no sentido de que a ligação entre as duas margens possa também baixar significativamente o preço da travessia. E quando nós conseguirmos isso, certamente que vamos tirar pressão da estrada, do acesso às praias da Arrábida, e aí nós podemos encontrar soluções diferentes daquela que hoje ali existe. É este um objetivo e um compromisso que nós vamos prosseguir. Muito bem. Eu até penso que isso seja também um problema de saúde, não é? Porque estamos a reduzir as emissões de carbono, não é? É claro. E então a população vai beneficiar também com isso, não é só? E também reparei outra coisa, já agora, Sr. André Martins, é que as nossas praias não têm estado às moscas. É verdade. As nossas praias têm estado lotadas, não é? Portanto, conseguiu-se preservar o ambiente, conseguiu-se preservar a saúde e as pessoas continuam a ter acesso à praia. Ao contrário do que esses poucos dizem contra estas medidas que foram tomadas, o que é um facto é que qualquer pessoa, mesmo com os que têm rendimentos mais baixos, têm acesso às praias, porque existem os transportes públicos que fazem a ligação de Setúbal às praias e, portanto, qualquer pessoa, tendo em conta os preços dos bilhetes praticados, e que irá aumentar essa facilidade com a utilização do passe navegante. E, portanto, com a entrada em vigor da nova rede de transportes públicos que está prevista para meados do próximo ano, esta situação também irá beneficiar bastante sobretudo aqueles que têm menores rendimentos e, portanto, na possibilidade de terem mais facilmente acesso às praias. Obrigado, André. Então é assim, já temos aqui umas linhas gerais e algumas bastante profundas, agradou-me particularmente esta sua sensibilidade ao ambiente, e vamos perceber o futuro. Eu sinto que o futuro tem-se vindo a fazer, não é? Mas a CDU há de ter aí mais ofertas, mais propostas, mais projetos para a nossa grande capital, não é? Para a capital e para todo o concelho. Nós, quando olhamos para este território, vemo-lo no seu conjunto, na sua diversidade e nas suas riquezas. Naturalmente, Então, até lá abaixo. até à Gâmbia.
Naturalmente que a cidade tem a maior concentração de pessoas e também a maior concentração de carros e a maior concentração de habitações e, portanto, merece aqui uma atenção particular. Tem um património que também é necessário preservar. Mas todo o território, as nossas vilas, as nossas aldeias, naturalmente que merecem a nossa consideração. E todos aqueles que vivem aqui, o nosso objetivo é de intervir no sentido de melhorar, continuar a melhorar a sua qualidade de vida. E por isso nós temos alguns projetos que já agora eu gostava aqui de destacar. Para além da questão que já transmitimos, temos vindo a transmitir, de que no próximo ano, 2022, termina o contrato com as Águas do Sado. E, portanto, o nosso compromisso é de que a gestão das águas vai passar para a Câmara Municipal. E, com essa passagem, o que nós podemos garantir é que o preço da fatura da água vai baixar. Para além desse compromisso que já temos divulgado e está assumido, há outros projetos que também consideramos muito importantes. Nós temos projetos em várias áreas. Designadamente na área da cultura, posso referir aqui o compromisso de construir 2 polos culturais, no sentido de continuar a descentralização da cultura também dentro do nosso concelho. E um desses polos culturais será construído em Brejo de Azeitão e um outro no Alto da Guerra, junto daquelas novas urbanizações. Portanto, como eu já disse, no sentido de que a cultura também possa estar mais próxima das populações e dos centros populacionais. Depois temos na área do desporto, digamos assim, 3 equipamentos que eu gostava aqui de salientar. Um é o Centro Náutico, que, como não podia deixar de ser, é de se situar junto à zona ribeirinha, onde já hoje existem algumas instalações que têm de ser renovadas e, portanto, instalado ali o Centro Náutico, tendo em conta 2 objetivos. Um primeiro é o desporto para todos e, portanto, todos poderem, através desse centro náutico, ter a facilidade de utilizar as condições que o nosso rio permite para a náutica de recreio. E a outra componente é a de que nós temos e queremos continuar com a atividade náutica nos escalões ou nas provas mais exigentes de nível nacional e internacional, como já hoje temos algumas. E, portanto, esse é um grande investimento e um grande projeto que nós temos e um compromisso de que avançaremos com ele no próximo mandato. Um outro projeto é o do pavilhão multiusos. Um pavilhão multiusos que é importante uma cidade como Setúbal ter, e o que nós propomos é que a sua localização se situe no chamado Plano Estratégico de Setúbal Nascente, onde já hoje existem outros equipamentos que nós consideramos equipamentos pesados, porque eles são... portanto, implica uma concentração populacional grande, boas acessibilidades e também capacidade para o estacionamento que é necessário para estes equipamentos pesados. Isto agora abre aqui um parênteses para dizer que este projeto, ao contrário, é um projeto idêntico àquele que o meu principal adversário aqui nestas eleições, que é o candidato do Partido Socialista, e digo principal adversário, porque o Partido Socialista é quem tem tido os resultados mais próximos da CDU. Há bastante distância, mas mais próximo da CDU. Mas que veio apresentar como um grande projeto e quase como um único projeto, tem sido assim apresentado, e que propõe que esse pavilhão multiusos seja instalado no Parque ou na Praça José Afonso.
Isto é contrário àquilo que é a perspectiva e a visão que a CDU tem de desenvolvimento da cidade e do concelho. Então, não se pode... É garantido, eu não vou chamar um amarracho, porque isso é importante, mas é garantido que um investimento dessa envergadura, que eu entendo perfeitamente, não é ali, tem que ser no outro lado. Não pode ser. Garante-nos isso. É claro, eu garanto isso e digo que isso é o que eu chamo um projeto do passado. No passado é que se faziam projetos avulsos e instalavam-se conforme o entendimento de quem os propunha. Nós temos vindo a planear a nossa intervenção no concelho, na cidade e no concelho. O ordenamento do território para nós é muito importante. E as questões da acessibilidade e as questões do peso, do impacto desses equipamentos. E, portanto, nós não podemos ter em áreas sensíveis, como é o centro histórico da cidade e a zona ribeirinha, como é o caso da Praça José Afonso, um equipamento com este impacto naquela zona. Nós temos de, nestas zonas, ter espaços públicos qualificados para todos podermos usufruir também desta riqueza que é termos uma zona ribeirinha que vai continuar a ser transformada no sentido de que a cidade e as populações que aqui vivem tenham uma relação mais direta com o rio. A este propósito, queria dizer que, exatamente por estas razões, nós estamos em negociações com o Governo, designadamente com o Ministério da Justiça, para que o Tribunal saia dessa mesma linha de localização na cidade. Porquê? Porque o Tribunal, como todos sabem, é um equipamento de grande impacto naquela zona. Muita gente que vem para ali e, sobretudo, muitos carros que depois, naturalmente, não permitem que se usufrua daquelas belezas e daquela sensibilidade que está criada naquele território. E, portanto, por isso é que nós dizemos que dizer-se que se vai instalar um pavilhão multiusos na Praça José Afonso é uma aberração. É uma aberração. Mas temos outros equipamentos que gostava também aqui de salientar, que são duas escolas do primeiro ciclo, localizadas em zonas onde há maior procura e, portanto, sempre com o objetivo de que as nossas escolas deixem de ter regimes duplos. E, portanto, há uma escola a ser instalada ali no bairro do Liceu e a outra também nas novas urbanizações da freguesia de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra. E, naturalmente, a construção de mais salas de aulas em várias zonas do concelho. Também, ainda nesta área da educação, de salientar o nosso objetivo de, progressivamente, fazer com que as crianças até aos 3 anos possam entrar no pré-escolar. É esse o grande objetivo também do nosso projeto. Muito bem. Quando eu fiz este convite, não é? Porque eu convidei, não tinha ainda se realizado aquele debate ontem na televisão. E penso que foi bastante esclarecedor. Pelo menos viu-se ali uma série de fragilidades sobre as propostas daquilo que eu chamo a oposição. Sobre aquele debate de ontem, não é um rescaldo, não é? Qual é o que você salienta? Já percebemos, e eu já percebi o seu sentido e fiquei tranquilo que um equipamento daqueles aqui no núcleo da cidade é só trazer mais problemas, não é? E você acrescentou-me que até há negociações para tirar. Não é que o Tribunal é importante até na nossa cidade, na nossa civilização, na nossa cidadania. Agora, se calhar, não é importante ali, não é? Se ele for deslocado para um outro lado, tira a pressão da cidade. Certo, para tirá-lo ali daquela zona, do centro histórico da zona ribeirinha, e levá-lo exatamente para uma zona de melhor acessibilidade, maior facilidade de acessibilidade de quem precisa de utilizar e que, designadamente na questão do estacionamento, tenha melhores condições para haver estacionamento e não ter o peso que isso provoca aqui no centro da cidade.
Aquele debate, como referiu, teve ali uma afirmação muito clara da minha parte, em representação da CDU, relativamente a duas questões centrais na nossa cidade e no nosso concelho. Relativamente à habitação. Como sabemos, o problema da habitação não é só em Setúbal, é por todo o país. Há muitos anos que o Estado, que tem a responsabilidade e é um direito constitucional, de todos têm direito a uma habitação condigna, e compete naturalmente ao Estado fazer com que isso aconteça. Nós sabemos que ao longo destes anos, pelo menos ao longo destes 20 anos que nós estamos aqui na Câmara Municipal, o Governo retirou todas as políticas de prosseguir esse objetivo, de todos terem direito a uma habitação condigna. Nós fazemos o trabalho de casa na gestão da CDU na Câmara Municipal e por isso nós fomos dos primeiros municípios no nosso país a elaborar a Estratégia Local de Habitação. E aí estão as linhas mestras de orientação para erradicarmos as barracas, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, criar habitação nova a preços, em termos de renda apoiada e de renda acessível, no sentido de que várias camadas da população possam ter acesso à habitação em Setúbal. E desta forma nós pensamos que estamos em condições de erradicar esse problema da habitação ou das barracas e de criar habitação para todos em Setúbal. Para além de que há já um protocolo e um contrato também assinado com o Governo, com os Ministérios, com os serviços do Estado competentes, no sentido de que irá haver um programa para que seja requalificado todo o património municipal, que foi um daqueles erros mais graves que o Partido Socialista cometeu enquanto governou a Câmara Municipal. Na altura, nos anos 90, prosseguindo com aqueles programas de construção de habitação, a Câmara Municipal envolveu-se nesses projetos, mas depois encontrou ali uma forma de resolver o problema do financiamento desses projetos de construção de habitação. E o que aconteceu? Negociou com o Governo, portanto, o Governo assumir alguns custos desse investimento e, em contrapartida, a Câmara ficou com todo o património que era do IRGO na altura, ou da entidade que tinha a habitação. Isso foi um erro grave, porque a Câmara Municipal tem gasto... Eu também aproveitei para beber uma aguinha. Vamos acabar esta parte da habitação e depois a seguir temos saúde. Pode ser? Certo. Só para dizer que, portanto, a Câmara Municipal fez o trabalho de casa, elaborou os projetos e, portanto, neste momento nós estamos em condições de dizer se o Governo cumprir aquilo que se prometeu, os acordos que estão estabelecidos e até já os contratos, naturalmente que nós vamos acabar com esta situação de falta de habitação e de habitação de má qualidade e até das barracas em Setúbal. Incluindo a Quinta da Parvoíce. Incluindo a Quinta da Parvoíce. E requalificar todo o património municipal, não é? Porque, como eu estava a dizer, a Câmara do Partido Socialista aceitou da parte do Governo ficar com a responsabilidade da manutenção dos 13 bairros na altura. Isso tem sido muito grave para as finanças municipais, a juntar à situação de extrema dificuldade que nós encontramos em termos do equilíbrio ou da falta de equilíbrio das contas do município, que felizmente hoje já estão controladas e por isso é importante continuar este equilíbrio. Já agora aproveitar para dizer que nós, para além destes milhares de euros que são despendidos todos os anos para fazer a manutenção
dessas habitações, nós continuamos a pagar o contrato de reequilíbrio financeiro que fomos obrigados a contratualizar com o Governo em 2003 e que só termina em 2023. São mais 2,5 milhões de euros anuais que saem dos cofres do município. E por isso é que muitas pessoas pensam que nós cobramos, como dizem, o IMI mais caro e outras taxas, mas é necessário nós, em primeiro lugar, garantirmos este equilíbrio e depois começarmos, como se pode dizer, na descompressão. Já estamos a fazer isso com o IMI, já há 2 anos consecutivos que nós estamos a diminuir o valor da taxa do IMI. Esta diminuição irá continuar até que quem foram os técnicos da gestão municipal financeira me digam que, atenção, estamos no limite, não pode baixar mais, porque, como eu já disse, a primeira questão e o mais importante é nós mantermos o equilíbrio das contas do município. Muito bem. Outra situação que se fala muito, isto nós somos um grupo da rede social, então é uma falácia quando alguém diz que não, a CDU agarra-se a algumas coisas, mas isso é o passado. Não, pelos vistos, o passado tem muitas repercussões no presente. Esse passado foi muito, é muito fundo, como se costuma dizer, porque ele continua a fazer moça bastante significativa nas contas do município. E por isso é que muitos setubalenses e azeitonenses compreendem o esforço que a Câmara Municipal e a gestão CDU na Câmara Municipal tem feito para fazer tanta obra como tem sido feita e que é reconhecida pela esmagadora maioria dos setubalenses e azeitonenses. Muito bem. Vamos então tratar da saúde. Vamos tratar da saúde, que ela bem precisa. Está já em andamento em Azeitão, não é? Está algumas negociações com o São Bernardo, que também é preocupante para a nossa população. Vamos lá. Relativamente ao São Bernardo, ao Hospital de São Bernardo, é uma situação de grande preocupação, que todos manifestam, em geral, todos têm manifestado, mas isso não é suficiente. É preciso que haja investimento para criar as condições para que os serviços de saúde hospitalares possam funcionar e dar resposta às necessidades das populações. Houve um entendimento da importância de ampliar o Hospital de São Bernardo, mas o que aconteceu, apesar das promessas que em tempos eleitorais se vão fazendo, dos sucessivos governos e dos sucessivos ministros, o que é facto é que se disse que se ia ampliar o hospital, mas depois se veio dizer que, primeiro vendemos o Hospital do Otão e com o dinheiro depois construímos, portanto, financiamos a ampliação. Isto é uma situação que não faz sentido, tendo em conta a situação a que chegou já os serviços do hospital e a incapacidade de dar resposta às necessidades da população. E quando nós atravessámos pela pandemia, naturalmente que ficámos aqui numa situação ainda mais frágil. E a Câmara Municipal pediu atempadamente uma reunião à Sra. Ministra da Saúde no sentido de ver para desbloquear esta situação, uma vez que já todos tinham prometido e, portanto, todos consideravam que era necessário e urgente investir no hospital. E nessa reunião com a Sra. Ministra da Saúde, a Sra. Presidente da Câmara chegou à conclusão que era preciso fazer mais alguma coisa, porque a Sra. Ministra não estava em condições de garantir o financiamento da obra. E por isso foi através do grupo parlamentar do PCP que, em sede do Orçamento de Estado, da discussão do Orçamento de Estado para 2021, que foi incluído no Orçamento de Estado a verba necessária para ampliar o hospital, 17,2 milhões de euros. E, portanto, isso está garantido, já foram desbloqueados, creio que 1,8 milhão para avançar com o concurso,
E, portanto, naturalmente nós esperamos e acreditamos que o Governo venha a disponibilizar o resto da verba que está em orçamento para que a ampliação possa ser feita. A este propósito, se calhar é interessante dizer que os partidos hoje, estamos em campanha eleitoral, e os partidos, tanto do PSD como do PS, têm procurado tirar aí algum proveito da obra que está lançada e que está comprometida, melhor dizendo. Portanto, verificámos que o candidato do PSD foi instalar um grande painel à porta do hospital a dizer que era necessário rapidamente proceder à ampliação do hospital. O caricato da coisa é que o candidato do PSD foi o único deputado que na Assembleia da República, quando foi feita a proposta para incluir a verba da ampliação do hospital no orçamento, foi o único deputado que não votou a favor. Não é? Este é caricato. Agora a candidatura do Fernando Negrão vem colocar um painel daqueles à porta do hospital. Por outro lado, também da parte do Partido Socialista, anda aí a pôr uns painéis também a dizer que aquilo é obra socialista e que é com obra socialista que ele está a contar. Aqui a questão é esta. É que apanhar a boleia do Governo. E a questão, a avaliação que eu faço sobre este comportamento é de que nós estamos perante uma candidatura muito fraca, porque o candidato se esconde muito atrás das iniciativas do Governo, do Partido Socialista. Ora bom, um candidato a uma Câmara Municipal e para assumir a presidência de uma Câmara tem de ser um candidato que esteja preparado para dialogar ou confrontar, reivindicar, seja qual que for o governo. Ora bom, o que nós temos aqui em presença é de um candidato que muitas vezes se vai escondendo atrás das políticas de um governo socialista. Quando ele deixar de ser socialista, o que é que será da Câmara Municipal, se ele alguma vez chegasse a ser Presidente da Câmara Municipal? É neste sentido que é importante também chamar a atenção aos setubalenses para este facto. Nós temos ainda, no âmbito da saúde, 3 problemas muito complicados. 3 centros de saúde, um em Azeitão, 2 em Setúbal. São centros de saúde que já estão projetados por parte da Câmara Municipal há muitos anos. Os terrenos estão disponibilizados para o Ministério da Saúde lá construir os centros de saúde, porque é uma responsabilidade do Estado. Mas, mesmo com a disponibilização por parte da Câmara Municipal dos terrenos, o que é facto é que os projetos e a construção dos centros de saúde não avançavam. A Câmara Municipal tomou a iniciativa de pressionar o Governo e conseguir encontrar, junto da Administração Regional de Saúde, alguma sensibilidade para a importância de avançar com estes projetos. E, portanto, a Câmara Municipal tomou essa iniciativa e o que nós verificamos é que o Centro de Saúde de Azeitão está já em obra. Está em obra, mas a Câmara Municipal cedeu o terreno, a Câmara Municipal fez os projetos da especialidade, a Câmara Municipal lançou o concurso, a Câmara Municipal vai acompanhar a obra e a Câmara Municipal assume a responsabilidade de fazer os arranjos exteriores. Isto é para se ver quanto custa às câmaras municipais assumir responsabilidades de competências e responsabilidades que são do Governo. Relativamente aos outros 2 centros de saúde, o do bairro do Liceu e o da Bela Vista, nós, tendo em conta as conversações, o acordo que estabelecemos com a Administração Regional de Saúde, estamos já a elaborar os projetos. Não é? Para quê? Para a Câmara elabora os projetos, paga os projetos, a Câmara Municipal faz as candidaturas aos fundos comunitários para ter garantia de financiamento, a Câmara Municipal vai lançar o concurso, a Câmara Municipal vai acompanhar a obra e é assim que nós conseguiremos resolver graves problemas de saúde que nós temos no nosso município. Mas é esta postura, é esta pressão, quando é necessário, junto dos governos, sejam eles quais forem, mas também o diálogo e a parceria também quando é necessário. É assim que nós funcionamos e é assim que nós construímos mais cidade, é assim que nós construímos mais Setúbal.
André Martins, eu tenho pena, estava a gostar de ouvir, não é? Mas isto já estamos próximos dos 30 minutos. Dou-lhe mais 2, 3, 4 minutos, portanto, naquilo que você precisar, para fazer o seu balanço, inclusive do debate de ontem, se assim me entender, e mais algo que acho interessante. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que vai ser inaugurado muito em breve uma estação de um interface, não é? Que foi morosa, portanto não é uma obra que nasceu agora na pré-campanha, não é? Muitas outras obras que já se têm feito aí pela cidade, portanto estes últimos momentos são para si, portanto mesmo de campanha eleitoral. Não é de campanha eleitoral porque É obra, não é? a nossa campanha eleitoral é estar no terreno, falar com as pessoas, ouvir as pessoas, as organizações, as instituições, os empresários e em função de tudo isso é que nós projetamos, programamos a nossa intervenção e os resultados são bem positivos e nós esperemos que é para isso que nós assumimos também novas responsabilidades para continuar a servir Setúbal e os setubalenses. Neste caso da mobilidade, nós temos um plano de mobilidade sustentável, encomendámos uma empresa da especialidade e o que temos estado a fazer é implementar esse plano. Fizemos já a requalificação de grandes vias na cidade de Setúbal, estamos a continuar, neste momento essas obras na requalificação das vias, estamos na Avenida dos Ciprestes, vai-se seguir a Avenida de Moçambique e depois a Avenida Rodrigues Manite, no sentido de haver aqui um fecho, não é? Um círculo, não é? Em que se garanta mais mobilidade e menos impactos ambientais. Para quem não tem estado com a devida atenção, eu gostava de chamar a atenção para o facto de praticamente nós vivermos numa cidade que não tem semáforos. Ou seja, o para-arranca existe cada vez menos, porque o semáforo é... Desculpe lá isto à parte. Então será que o Dr. Fernando Negrão, quando se referia a não ver as passadeiras, seria aos semáforos? Não, o problema da... Vai exagerar, não é? Não, sim. Eu achei curioso, não é? Mas pronto, mas a questão é esta, é que os semáforos de facto vão desaparecendo, ou melhor, eles ficam lá, mas eles não funcionam. Porquê? Porque nós não descobrimos nada de novo, não andamos aqui a descobrir a pólvora, nós estamos com atenção às boas práticas que se passam noutros sítios, não é? Em Portugal ou fora, ou fora de Portugal. E o que nós verificamos é que, com estas iniciativas de requalificação urbana que nós fazemos, se criam condições para um melhor ambiente, aquilo que se chama mais sustentabilidade. E com as rotundas que nós temos criado, há uma acalmia do tráfego a circular, não há paragem-arranque, ou há o mínimo, não é? Os carros circulam a velocidade menor, mas não param, flui, o tráfego flui. Esse é um objetivo que nós prosseguimos, numa visão global da mobilidade em Setúbal. Ambiental também. Naturalmente, que é uma... Se ele estiver parado, está a poluir. Certo. Não se move, mas está a poluir. É verdade. E, portanto, sem os tais para-arrancas, porque é quando os monóxido de carbono é libertado com mais força, não é? Mais quantidade para a atmosfera. Naturalmente que isto cria um melhor ambiente e qualidade de vida a quem vive na cidade, a quem nos visita, e, por outro lado, também contribui para elevar o tal efeito de estufa, ou seja, reduzir a nossa comparticipação para esse processo. E é aí que entra o tal interface da Praça do Brasil, que foi uma obra lançada também no âmbito do tal Plano de Mobilidade Sustentável e que é uma obra muito importante, que é uma parceria também, digamos assim, com uma negociação que houve na altura com a Refer, porque é quem tem
tinha a posse daquela parte, de uma parte da área da ferrovia e portanto, vai ter ali um parque de estacionamento, os autocarros, mesmo os expressos, circulam ali e portanto, é uma ligação entre vários modos de transporte. Nós temos um outro projeto um pouco mais ambicioso e que estamos convencidos que ele irá avançar e que se situa nas Fontainhas e que aí será um interface rodoferroviário fluvial, ou seja, onde se cruze a ferrovia com a rodovia e também com a atividade náutica, ou seja, na ligação, fundamentalmente na ligação entre as duas margens, entre Setúbal e Troia. É um grande projeto, é uma grande ambição para Setúbal e que nós estamos convencidos que iremos também levar esse projeto para a frente. Já agora que estamos a falar aqui da ferrovia, há uma última nota que eu acho que é muito importante. É fundamental que os comboios que vêm de Lisboa e que ligam à Praça do Brasil passem a ir às praias do Sado, designadamente na ligação com o Politécnico. Nós temos um Politécnico que é uma referência e onde todos os dias chegam 8.000 alunos, 1.000 professores e outros tantos funcionários. E não tem um transporte ferroviário na ligação, atravessando a Península de Setúbal e fazendo a ligação a Lisboa. Para nós isso é uma questão quase de honra de nós levarmos esse projeto a bom porto. E, portanto, esperamos que a população também nos apoie nesta reivindicação bastante justa para que o nosso Politécnico seja ainda mais atrativo e, portanto, mais dinâmico do que aquilo que já hoje se reconhece a essa instituição de ensino superior que está no nosso município. Muito bem. André Martins, olha, foi um prazer você ter aceitado este convite, pronto, apesar da sua carga, não é, que tem agora. E vou-lhe desejar as melhores felicidades na sua campanha, não é? E que tudo corra bem, e já agora para se continuar de Setúbal, não é? Para continuar Setúbal, no dia 26 de setembro, é preciso irmos todos votar, porque se nós não formos votar, podemos pôr em risco aqueles resultados que ajudarão muito e que são decisivos para continuar Setúbal. Setúbal está feliz, linda cidade, é para o país o exemplo da verdade. Tanto trabalho feito é de louvar, com o André eleito é para continuar. Com o André eleito é para continuar. Setúbal, princesinha, está de pé, ainda vai ser rainha com o André. Setúbal tem a cor de 1000 jardins, por isso queremos tanto o André Martins. Setúbal, princesinha, está de pé, ainda vai ser rainha com o André. Setúbal tem a cor de 1000 jardins, por isso queremos tanto o André Martins. Por isso queremos tanto o André Martins. Tal como eu e tu nesta cidade, será a CDU a continuidade. 20 anos a mudar, tudo bem feito. Continuar a esperança com o André eleito. Continuar a esperança